No vídeo de hoje eu vou utilizar a regra dos 4 passos para detectar um defeito numa TV digital que está entrando em proteção. Se você tem interesse em aprender como utilizar a regra dos 4 passos em um conserto de um equipamento de TV digital, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Aqui você tem a oportunidade de ver exatamente o diagrama em blocos do CI oscilador PWM da TV que eu estou analisando. Aqui está a parte interna em diagrama em blocos do circuito integrado. A gente vai analisar só a parte que nos interessa, né? Então, neste caso aqui, o que é que eu tenho? Perceba, eu tenho a tensão de entrada AC sendo transformada numa tensão contínua pulsante pela BR, e da BR segue para o capacitor de filtro. Aqui ela se transforma numa tensão contínua pura, e essa tensão contínua pura ela vai atravessar o primário da bobina do transformador Chopper, tá vendo? Ela entra no Chopper, sai do Chopper e entra no pino dreno do CI. Ok. Você aprendeu lá na básica 2, que, aliás, você aprendeu na básica 1, módulo 5, que corrente contínua não gera F100. Então, para gerar F100, para que ela possa ser induzida, eu preciso pulsar esta tensão do capacitor, que é contínua, eu preciso pulsar ela aqui no primário desse transformador. Se eu pulsar, eu gero F100, e a F100 será induzida. Portanto, quem pulsa é esse transistor MOSFET de canal N que está dentro do CI. Muito bem. Então perceba que a tensão que atravessa a bobina primária, ela sai da bobina primária e entra no pino dreno do CI e vai parar no dreno do transistor MOSFET interno a este CI. Perceba também que este CI ele vai ser controlado por pulsos PWM. Então, os pulsos PWM saem e atingem o gate do MOSFET. O pulso PWM, como o próprio nome diz, é um pulso modulado pela largura, né? PWM, modulação por largura de pulso. Significa dizer que aumentando a largura desse pulso ou diminuindo a largura desse pulso, eu consigo fazer com que o campo magnético produzido aqui, vamos dar um exemplo. Se eu aumentar a largura do pulso, esse campo magnético cresce mais do que o anterior. Se eu diminuo a largura do pulso no gate do MOSFET, esse campo magnético ele cresce menos que o anterior. Então, o pulso PWM ele vai controlar a saturação do transistor para que ele controle o fluxo magnético aqui no primário dessa bobina. Esse controle de fluxo magnético culmina com a transferência desse campo magnético de uma forma maior ou de uma forma menor. Isso depende de quê? Depende da informação que está saindo da fonte. Perceba? Analise. Esse campo magnético cresce, e no momento que o transistor desliga, a geração da F100. A F100, portanto, é induzida para o secundário, e pela relação de espiras entre as bobinas do transformador, eu terei um nível de tensão aqui na bobina secundária propícia para gerar a tensão de saída. Vamos supor 3,5 volts, que é o nosso caso. Então, dos 310 volts que estão aqui aplicados na bobina, que estão disponíveis aqui no capacitor de filtro, aplicados na bobina primária do transformador Chopper, apenas a tensão de 3,3 volts será gerada pela indução, ou seja, pela reação de espiras. Eu terei um campo magnético que, após retificado e filtrado, eu terei dos 310 apenas 3,5 volts. Muito bem, perceba agora que vamos analisar. O PWM está pulsando,
o transistor está ligando e desligando. Ele é uma chave eletrônica. Ele ligando e desligando pela pulsação do PWM, ele tranquilamente pulsa a tensão contínua do capacitor no primário da bobina, produzindo F100. A F100 é induzida e pela relação de espiras, essa indução é retificada, filtrada e transformada numa tensão de trabalho, que é justamente a tensão de standby de 3,3 volts. Agora perceba que o PWM, o circuito PWM, dê uma olhada aqui nesse bloco PWM, ele tem uma seta dizendo que é controlado por um segundo circuito. Dê uma olhada, olha, que é justamente o circuito de controle. Esta unidade de controle, ela vai receber uma informação externa para levar até o PWM. E essa informação externa é muito importante. De onde vem essa informação externa? Justamente do componente que eu estou desconfiado, que é o fotoacoplador. Você estudou o fotoacoplador no módulo 9, quando nós estudamos sensores, lá na Básica 2. Olha o fotoacoplador. Outro componente que trabalha junto com o fotoacoplador é o CI-TL431, que você também estudou lá no módulo 9, onde nós estudamos o CI-TL431 na Básica 2. Muito bem. Então agora eu tenho para analisar o CI-TL431 junto com o fotoacoplador, que também é outro circuito integrado. Mas por que eu vou analisar primeiramente o fotoacoplador? Porque é mais fácil. O CI-431, ele é SMD. Ah, mas ele poderia provocar o mesmo defeito que nós estamos comentando? Poderia, mas o fotoacoplador, ele, além de ser mais propenso a provocar esse defeito, o fotoacoplador é mais fácil de você detectar por ele do que você começar trabalhando no CI-431. Preste atenção agora para a gente completar o raciocínio. Foi dito que o PWM, o circuito PWM, o controlador PWM, precisa do circuito de controle para funcionar. O circuito de controle, por sua vez, necessita de uma informação externa. E a informação externa vem através do pino FB, que é o feedback, ou seja, retorno. Esse feedback vem desse circuito, que é o circuito de controle e regulação de quê? Da tensão de saída. Perceba, uma parcela é retirada do catodo do diodo antes de passar pelo choque de RF, que é esse aqui, representado pelo ferrite. Então, neste caso aqui, ó, uma parcela da tensão vem, eu vou seguir aqui com o meu dedo, uma parcela da tensão de 3,5 gerada vem e entra no infravermelho do fotoacoplador, tá vendo? E para poder fluir de volta para o terra, precisa passar pelo CI-431, que na realidade é um Zener programável. Não é um Zener programável, mas se comporta como um Zener programável, né? Por que programável? Porque por essa malha aqui, perceba que o CI-431 também pega uma parcela da tensão da fonte de saída. Veja que essa parcela desce até o pino de referência do CI-431. Tá vendo essa malha resistiva formada por esses dois resistores? Essa malha resistiva determina exatamente o nível de tensão de referência aqui no pino de referência do CI-431. Aqui fica bem simples de você entender. O que esse circuito aqui, CI-431, junto com o fotoacoplador, estão fazendo é pegando uma parcela de tensão, como você está vendo, da tensão de saída da fonte, no nosso caso 3,5 volts, e alimentando este infravermelho que está dentro do fotoacoplador. Então, quando a corrente atravessa o infravermelho, tá vendo? O infravermelho acende e polariza a base do fototransistor. Perceba que o fototransistor, que está interno ao fotoacoplador, ele está com o seu coletor ligado diretamente a
essa unidade que pertence ao circuito de controle. Então, esse nível de tensão aqui, promovido pelo coletor do transistor, será entregue a esse circuito que, por sua vez, vai enviá-lo para o PWM. O PWM vai pegar esse nível de tensão e vai enviar para, aliás, o PWM vai receber esse nível de tensão, vai compará-lo com uma dente de serra formada pelo circuito oscilador que está interno a ele, e daqui gerar o pulso PWM com a largura correta para saturar o transistor MOSFET. Inclusive, eu vou mostrar para você aqui na lousa, vou desenhar daqui a pouquinho, exatamente, eu vou desenhar a dente de serra que é gerada aqui pelo circuito oscilador, que vai precisar dessa tensão contínua que vem exatamente do fotoacoplador junto com o CI 431. Ambos têm a obrigação de gerar um nível de tensão DC para levar até a unidade de controle, para que a unidade de controle leve até o oscilador PWM, onde está o oscilador mesmo, que gera dente de serra. Juntando essa dente de serra gerada aqui com o nível de tensão contínua que é enviada pelo fotoacoplador para o pino FB, gera-se aqui na saída do controlador o pulso PWM correto para saturar, colocar ele na saturação e no corte, para produzir o campo magnético com o valor necessário para induzir no secundário dessa bobina do transformador Chopper. Então é isso. Perceba você que se o fotoacoplador estiver com algum problema, ou o próprio CI oscilador, ou, desculpe, o próprio CI 431, nós teremos um problema de informação de tensão de referência, ou da tensão de feedback. E se essa tensão de feedback vier com alguma deficiência, perceba que o circuito de controle, ele vai informar também uma tensão deficiente para o oscilador. E aí o pulso PWM vai sair de forma errada, o que vai impactar no trabalho do MOSFET. Dessa forma, a proteção vai entrar em ação, desligando o circuito. O circuito é desligado através do desligado MOSFET. Desligando o MOSFET, a pulsação, ela cessa, cessando a pulsação, não tem indução, não tem dedução. Então aquela tensão de 3,5 volts que a gente está vendo que sai aqui, ela cai para zero, que é o que nós estamos vendo lá na ponta do multímetro analógico. Eu vou aqui agora para a lousa mostrar para você, eu vou desenhar a onda dente de serra produzida pelo oscilador que está aqui dentro, que precisa dessa tensão de referência do fotoacoplador para gerar aqui na saída do oscilador PWM o pulso PWM correto para saturar e colocar no corte esse transistor. Você vai perceber que a variação dessa tensão aqui, ela vai influenciar diretamente na formação do pulso PWM aplicado ao gate desse MOSFET. Então agora vamos para a lousa, para você entender um pouquinho mais sobre o que foi descrito aqui de uma forma sucinta, só para você entender o que nós estamos fazendo na prática naquela TV, para poder encontrar o defeito dela. Encontrar não, já encontramos, mas tirar o defeito dela. Eu vou desenhar agora aqui na lousa, primeiramente, a onda dente de serra formada lá naquela parte do controlador PWM, porque lá dentro tem um oscilador que gera uma dente de serra de frequência definida, geralmente na faixa de 60 a 66 kHz. Então eu vou desenhar primeiramente a dente de serra. Pronto, aqui está desenhada a onda dente de serra. Lembre-se, essa onda dente de serra é produzida dentro do controlador PWM pelo oscilador interno que existe lá dentro. Agora eu vou trazer a tensão que vem do fotoacoplador.
que é justamente a tensão de referência, a tensão de feedback, para que juntos, tensão de feedback, que vem da saída da fonte para o circuito de regulação e controle, formado pelo CI 431 e também pelo fotoacoplador, essa tensão de feedback ela vai entrar na unidade de controle, e da unidade de controle segue para o oscilador PWM. Então eu vou desenhar agora justamente a tensão de referência chegando nessa dente de serra, para você ver como as duas geram a largura de pulso corretas para saturar e cortar o transistor MOSFET. Pronto. Agora você tem aí exatamente a dente de serra produzida dentro do controlador PWM, e nós temos a tensão de referência. Vou colocar aqui feedback, e nós temos a tensão de feedback que vem do fotoacoplador, tá vendo? Junto com o CI 431. Perceba agora que ambas, dente de serra junto com uma referência de tensão contínua, a dente de serra é uma tensão contínua pulsante, e a tensão de feedback é uma tensão contínua pura. Ambas juntas, você vai ver que determinam a largura correta de saturação e corte do MOSFET interno ao oscilador PWM. Bom, para poder representar isso, eu vou mudar de cor. Eu vou pegar aqui o lápis verde, para você enxergar melhor. Perceba, neste momento onde a onda está, no momento onde a tensão de referência está, eu coloquei ela no meio, para você ver que a variação dela modifica a largura do pulso PWM. Perceba, inicialmente, ela estando no centro, nós teremos exatamente uma largura definida por essa posição. Perceba se não é. Percebeu agora? Olha o detalhe. Com a referência do feedback neste ponto da dente de serra, perceba a largura do pulso PWM. Veja, neste momento eu tenho esta largura aqui, que é justamente esse tempo de duração aplicado ao gate do MOSFET. Note que esse é um tempo de duração on e este é um tempo de duração off. Então, se você analisar numa variação de uma dente de serra acima do eixo e abaixo do eixo, nós temos exatamente um pulso PWM completo. Concorda comigo? Perceba? Ou seja, analisando a onda dente de serra em relação à tensão de referência, a onda dente de serra ela vai ter um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. A duração do semiciclo positivo determina a largura do pulso on. Pulso on. Tá vendo? Satura o MOSFET. Ele entra em saturação, cria um campo magnético na bobina primária. Em seguida, para produzir a F100, é necessário desligar o MOSFET. Isso é feito quando a onda dente de serra ela vem para o eixo de baixo. Perceba que o tempo de duração da formação da dente de serra no semiciclo abaixo da tensão de referência me dá exatamente o tempo off, que é o tempo em que o transistor se mantém desligado. Então, na sequência, tudo continua o mesmo. Liga o MOSFET, desliga o MOSFET, liga o MOSFET, desliga o MOSFET, liga o MOSFET, desliga o MOSFET, liga o MOSFET, desliga o MOSFET. O MOSFET dessa forma fica ligando e desligando a bobina primária do transformador Schoeper, produzindo nesta um campo magnético variável que cria uma F100 que é induzida para o secundário. E lá no secundário essa F100 é retificada, filtrada e transformada na tensão de standby de 3,5 volts. Perceba agora o quanto é importante a tensão de referência que vem do fotoacoplador.
Você está percebendo isso? Como a tensão de referência que vem do fotocoplador é fundamental para o trabalho daquela fonte. Agora, imagina o seguinte, e se essa tensão de feedback ela variar, o que é que acontece? A largura do pulso também varia, que é o que você vai ver agora. Veja, se essa tensão de referência sobe, a largura do pulso varia. Se essa tensão de referência desce, a largura do pulso varia. E é justamente isso que o CI 431 junto com o fotocoplador tem que fazer. Os dois juntos têm que perceber a variação de tensão de saída da fonte do consumo dela. Você sabe muito bem que quando a corrente de consumo sobe, a tendência da tensão é baixar. E essa baixada tem que ser percebida por esse par de CIs para poder referenciar a dente de serra que vai gerar a largura PWM. Eu vou diminuir essa largura PWM, aliás, eu vou diminuir essa tensão de feedback, simulando que a tensão lá na saída ela baixou de 3,5 para 3 volts ou para 2,9. Então eu vou diminuir para você enxergar aqui no gráfico que o pulso PWM também vai se modificar. Vou diminuir. Imaginemos agora que a tensão de referência ela baixou para este nível. Analisa agora, ela baixou para este nível. E agora eu vou desenhar o novo formato da dente de serra. Aliás, o novo formato do PWM. Como ficou a largura do PWM agora? Vamos analisar. Uma vez a tensão de referência tendo baixado, eu agora vou pegar a referência de onde ela baixou. Então, a nova forma de onda, ela vai pegar daqui, do início, para onde veio a tensão de referência, e determinar a nova largura do pulso PWM. Dá para perceber aí o que foi que aconteceu agora? Quando a tensão de referência ela diminuiu, simulando lá na saída da fonte, que a fonte caiu de 3,5 volts para 2,9. Um exemplo, tá vendo? Quando a tensão na saída da fonte cai, o que acontece também na tensão de referência, que está indo lá para a unidade de controle, ela diminui também, concorda? Porque se ela cai na saída da fonte, ela também despolariza o CI 431. O CI 431 sendo despolarizado pela sua tensão de referência, ele também diminui a condução, diminuindo a corrente que flui pelo diodo infravermelho que tem dentro do fotocoplador. Como a corrente do infravermelho diminui, o brilho do infravermelho também diminui. Então, o fototransistor que trabalha junto com o infravermelho dentro do fotocoplador diminui de condução. Tá vendo? Então, perceba agora que nós temos lá a largura do pulso PWM aumentando. Perceba. Tá vendo que a largura do pulso ela aumenta à medida que a tensão de referência ela diminui, a largura do pulso aumenta. Mas isso é bem fácil de você entender. Se a tensão de saída ela acabou de diminuir, o que é que eu tenho que fazer com o transistor? Não é fazer com que ele trabalhe mais para poder saturar mais ainda o campo magnético na bobina, para aumentar a saturação do campo magnético? E como é que eu faço para poder fazer o transistor trabalhar mais? Só se eu aumentar a largura do pulso PWM, perceba. E é o que está acontecendo, né? Com a diminuição lá da tensão de saída, veja que o oscilador PWM, quando recebe essa informação aqui, ó, que a tensão caiu, ele simplesmente enlarguece a largura do pulso. Perceba, em preto, o pulso ficou mais largo no tempo on e mais estreito no tempo off. O que é que o pulso está dizendo para o transistor?
passe mais tempo ligado e menos tempo desligado. Com o transistor ligado mais tempo, o campo magnético cresce mais do que antes. E quando ele for induzido para a bobina secundária, nós teremos então a restituição da tensão que caiu para 2,9 de volta para 3,5, entendeu? A mesma coisa vai acontecer se essa tensão subir. Eu agora vou desenhar a tensão subindo, para você ver o que acontece com a largura do pulso PWM agora. Com a tensão da fonte subindo, ela foi de 3,5 para 3,7, 3,8 volts. Vamos lá. Já percebeu o que é que vai acontecer? Já notou aqui, ó? Eu vou desenhar com outra cor para poder você visualizar. Pronto. E aqui a gente fecha com esse conhecimento. Eu espero que você tenha entendido, né? Porque preste atenção no que aconteceu agora. Com a subida da tensão lá na saída da fonte, perceba que o conjunto CI 433 com o fotoacoplador, eles vão informar um novo nível de tensão para a unidade de controle. A unidade de controle, portanto, vai processar um nível de tensão maior do que a anterior. Com esse nível de tensão maior, chegando lá no PWM, o PWM vai pegar essa tensão, unir com o oscilador, com a dente de serra provocada pelo oscilador e gerar uma nova referência de PWM. Perceba, a tensão na saída aumentou. O que é que nós temos que fazer com o transistor MOSFET? Diminuir sua condução. Veja se realmente o pulso, como o pulso ele estreita. Perceba em laranja, eu desenhei em laranja, que o pulso ele estreita. Tá vendo? Então ele agora tem uma duração curta no tempo on e uma duração bem mais longa no tempo off. Ou seja, o transistor trabalha menos e descansa mais. Se o transistor trabalha menos e descansa mais, o campo magnético promovido na bobina agora vai ser menor do que o anterior. Menor quanto? Quanto aumentou. Aumentou quanto? A diferença. Então perceba que com o campo magnético indo menos para o secundário, a tensão que tinha aumentado agora volta ao normal. Você percebeu a importância do fotoacoplador na fonte de uma TV ou na fonte de qualquer equipamento, não é só de uma TV não. A função dele, fotoacoplador junto com o CI 431, é justamente essa: levar uma tensão de referência para a unidade de controle, para que essa unidade de controle pegue essa tensão de referência e entregue ao controlador PWM, para que o controlador PWM possa gerar o pulso correto de saturação em corte do transistor MOSFET, que irá saturar a bobina do transformador Chopper. E é por isso que eu vou começar a minha análise pelo fotoacoplador. Por quê? Porque como eu sei da importância dele para o trabalho do CI oscilador PWM, eu vou tirar ele e vou substituí-lo. Eu não vou nem testá-lo, porque como a variação que você viu lá no multímetro analógico é muito pouca, né? Ele tende a variar, aí volta para 3,3 e depois cai. Então, provavelmente, o multímetro analógico não vai detectar esta pequena avaria no fotoacoplador. Essa é a verdade. Concorda comigo? Então o que é que eu vou fazer? Eu agora vou seguir a minha regra dos 4 passos. Por quê? Porque eu tive um diagnóstico, a fonte está variando, né? Vai de 0 para 3,3, de 3,3 para 0. Nesse diagnóstico eu isolei a etapa defeituosa. Então a etapa defeituosa é a da fonte de standby. E aí eu vou localizar o componente defeituoso. Como o componente defeituoso, eu tenho os elementos principais: o próprio CI PWM, o transformador Chopper, o diodo, retificador da tensão de standby, os capacitores de filtro, o CI 431 e o fotoacoplador. Mas por onde eu começo?
Aí vem aquilo que eu falei anteriormente. Comece por aquele dispositivo que você sabe que faz a diferença. Para isso você precisa conhecer como funciona o equipamento. Você precisa ter um curso daquele equipamento com o qual você deseja trabalhar. Porque senão fica difícil você aplicar a eletrônica básica num equipamento que você não sabe como funciona. Não existe. Não dá match. Concorda? Faça um curso de eletrônica básica, depois faça um curso profissionalizante naquilo que você deseja consertar. Isso deve acontecer com qualquer equipamento. Eu vou para a bancada de volta agora, que eu vou tirar o fotoacoplador e vou colocar outro fotoacoplador. Então depois que eu tirar e colocar novamente, eu vou ligar essa TV e a gente vai ver o resultado. Vamos ver se continua ou não. Se continuar, eu vou trocar o oscilador PWM dela. Então, se não é perceba, eu estou seguindo a regra dos 4 passos e estou seguindo o 4º passo. E notem, eu estou analisando os elementos principais por uma ordem de raciocínio de funcionamento, que isso é importante. Se não for o fotoacoplador, eu vou substituir o oscilador. Ah, mas não poderia ser componentes... outros componentes auxiliares não? Poderia, só que não provocaria um defeito dessa forma, tão peculiar, como a gente viu. A tensão vai para 3,3, a televisão liga, daqui a pouco ele tende a desligar, mas quando ele tende a desligar, ele volta para 3,3. Qualquer outro componente auxiliar do oscilador PWM que tivesse com defeito, não provocaria essa indecisão dele querer descer e voltar para 3,3. Isso é característico de informação, ou seja, informação vem pelo feedback. Por isso eu vou atacar logo de cara o fotoacoplador. Continua assistindo o vídeo 3, porque aí você fecha o conhecimento geral na manutenção desse tipo de equipamento, que é justamente a televisão digital. Então te espero lá no próximo vídeo. Até mais para você.